véspera do dia que comemoramos, né, a nossa consciência enquanto pessoa negra nesse país extremamente racista, que nos segrega, mas que a gente, com muita resiliência, segue o caminho. E hoje a gente está aqui para apresentar a Mostra Negra de Artes Cênicas de Cachoeira. Meu nome é Duca, sou professora, mulher negra de Cachoeira, lutadora também das nossas pautas, arte educadora, produtora cultural. E muito me honra estar aqui apresentando essa primeira noite da Mostra Negra de Artes Cênicas, um projeto de nosso querido Raimundo, uma pessoa também que está aqui sempre no ativismo e no protagonismo da nossa identidade cultural. E eu queria falar um pouco sobre o que é a Mostra Negra de Artes Cênicas. Foi idealizada e organizada pela RM Produções Artísticas, com apoio de diversos artistas e grupos de teatro. A Mostra Negra de Artes Cênicas nasceu inspirada no primeiro Fórum Negro de Artes Cênicas, promovido pela Universidade Federal da Bahia, em fevereiro de 2017, na Escola de Teatro. E tem como principais objetivos oportunizar o protagonismo negro cênico, estimular discussões referenciadas na cidade de Salvador, valorizar a inserção do negro na sociedade, concomitantemente com a finalidade de combater o racismo, resgatar a história e a cultura do negro e favorecer novos nichos de mediação cultural. E nessa perspectiva, nós estamos aqui hoje com uma ilustre convidada, que é a nossa Edith, que vai falar um pouco sobre a sua história e falar também sobre sua convivência com mãe filhinha, que nos deixou há alguns anos. E essa mediação vai ser feita pelo nosso querido Cacau Nascimento, historiador nosso aqui de Cachoeira, um grande também protagonista das pautas identitárias que nós temos. Eu queria uma salva de palmas para os dois, que é de Edith e Cacau Nascimento. Queria que vocês também participassem desse bate-papo, né? Eles dois vão fazer as considerações iniciais, a gente vai falar um pouco, mas a gente também vai poder conversar um pouquinho, também fazer perguntas, que a Edith é uma pessoa que vai trazer aqui também muito conteúdo, é uma pessoa maravilhosa aqui da nossa cidade, e a gente a recebe assim, com muito carinho, né? E com um abraço muito grande. Por favor, Edith e Cacau Nascimento. Mais uma salva de palmas, gente. Por favor. Boa noite. É um prazer estar com minha querida amiga Edith, pessoa que eu conheço há longos anos. E, bom, ela que é a pessoa que vai fazer o trabalho e eu vou apenas mediar. Eu queria só inicialmente falar que Edith, ela é fotógrafa, líder religiosa do Candomblé, irmã da Boa Morte, filha de santo de Dona Filhinha e também esposa de uma das grandes figuras de Cachoeiro, também fotógrafo, cineasta, cinegrafista, cada coisa, né? Arnold Conceição fez trabalhos belíssimos aqui em Cachoeira. E é sobre isso que, Edith, eu peço que você faça um apanhado dessa trajetória sua como mãe, esposa de um grande homem, uma irmã da Boa Morte, uma Ialorixá, filha de santo de Iemanjá, Dona Filhinha, enfim, moradora do Três Riachos, Rua da Feira,
baixa dolaria, e aí é tudo história, tudo cultura. Então fala aí, artista, por favor. Você que sabe. Eu falar. É. Ai, olha, gente, eu me chamo Edith Marques de Souza. Em primeiro lugar, eu peço a bênção aos meus ancestrais, a mãe filhinha, reverenciando. E a minha Yalorixá hoje, que está na casa, como mãe, que era mãe pequena da casa, eu peço a bênção a Babaloçã. Não está presente, mas a gente sempre pede a bênção, seja presente ou não. Peço agô aos meus ancestrais. Peço agô a minha Yalorixá. Peço agô a meu Babalorixá, que é Babaloçã. Jomar, minha Yalorixá hoje é a mãe Lúcia, filha de Oxum. E Oxalá, que todo mundo conhece, que a casa dela também. Ela toma conta da Lobanecum, que é herdeira do avô. Eu sou confirmada para Emanjá Ogunté de mãe filhinha. Às vezes eu nem posso falar muito porque às vezes eu fico emocionada. Eu passei a conhecer mãe filhinha em 55. Em 64 eu tive a minha primeira filha. E ela foi a madrinha que batizou a minha primeira filha em 64. E eu, às vezes, eu venho para falar muita coisa e acabo não falando nada pelos meus sentimentos do que eu vivo. Dizem que tem 7, 8 anos que ela faleceu, mas para mim é como que fosse ontem. Pela convivência, pela vida que a gente viveu. Hoje está aqui, essa filha aí é semente de filhinha. Jussara, levante Jussara, por favor, minha irmã Jussara. Ebame Jussara, filha de santo da minha filhinha. Já é uma Ebame. Esses outros que estão aí são meus netos, meus bisnetos, que são filhos de minha filha, mas que a minha filha é feita pelas mãos de mãe filhinha, recebeu o cargo de Ebame, já tem também senhoria chefe, e que já fez os filhos dela. Ela hoje não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada, mas é rica espiritualmente, porque é difícil ter uma pessoa que abra uma casa com 4 filhos no seu ilê. E ela abriu a casa dela no dia 28 de maio, com os 4 filhos, e fazendo já a sucessora dela, que é a filha mais velha, a enfermeira Sabrina. Levante aí, Sabrina, por favor. Aí a O de Oxóssi, Sabrine, que é filha, minha neta também. Adrian César, que é filho de Sabrina, tem 15 anos, mas tem tanto amor pelo candomblé, desde criança, convivendo, ajudando, despenando pombo, galinha, dentro da casa da mãe filhinha. E hoje é o Axogum da casa de minha filha. Axogum Alabê, porque ele faz tudo.
Ele ajuda o corte, com Babá Lossan, que é o nosso pai, as oferendas, ele faz tudo. Ele até despena a galinha, corta, tira a cheia, pronta. É um axogum, não é só pegou na Nobel, não. Ele é axogum para tudo. Então, esse aí com 3 anos, já estava aprendendo dentro da casa de mãe filhinha. É filho de uma pessoa que mãe filhinha fez e deu cargo de Ebano. Então, todos esse aí são semente da mãe filhinha. Entendeu? Mãe filhinha foi uma mulher lutadora. Mãe filhinha foi uma mulher que criou filhos dos outros. Mãe filhinha foi uma mulher que trabalhou tanto, ganhou tanto, mas só fazia ajudar a comunidade. Na época das doenças, do sarampo, da catapora, da coqueluche, que era a mortandade infantil, mãe filhinha estava sempre ali ajudando aquela comunidade. Era enterrando um que foi pela doença, dando comida ao que estava vivo. Mãe filhinha já teve dia de ter 16 adolescentes dentro da casa dela para comer. Porque a situação às vezes está difícil. Mãe filhinha foi uma mulher de axé. Se você chegasse da casa dela com um problema, mesmo sem dinheiro, ela resolvia. Ela te ajudava. Ela te dava apoio, te dava amor. E às vezes não recebia o dinheiro. Dizia, leve, que você vai precisar. Mãe filhinha foi uma mulher assim. Você estava falando umas coisas que... Senta um pouquinho, senão você vai chorar. Eu queria... porque você deu o mote, você deixou a deixa, a redundância é proposital. Dona Filhinha, ela fazia panela. E eu me lembro que ali trabalhava gente pra caramba, sabe? Uma das pessoas era Sartina, como a gente chamava, né? Isaltina, né? Fala aí sobre isso, porque é o exemplo do que você acabou de falar. Isaltina veio de um lado de onde mãe filhinha foi feita no sangue. Lá do lado de São Gonçalo. Isaltina veio com a família sem ter moradia, sem ter casa, sem ter nada. Como vocês hoje falam imigrantes, veio com família, com pai, com mãe, tirante. Com avó, mas era tirante, mas ela era. Hoje vocês chamam. E ficou tudo na casa de mãe filhinha. E mãe filhinha deu o espaço para cada qual fazer sua casinha de barro. Porque naquele tempo era casa de barro, era casa de sopapo. Era aquela casa que se juntava as madeiras em pé, esteio e enchimento, e vara, amarrava, com piaçaba, com arame. Não tinha arame, era cipó. Se tirava o próprio cipó no mato, se amarrava e depois cavava o barro e se pisava. E mãe filhinha fazia os quartos, aquelas casinhas, e deu a essa família. E essa família acabou de criar os filhos que trouxeram Isaltina, Helena e um outro irmão. E nisso, ela era uma pessoa tão boa que as pessoas chegavam lá, as pessoas não queriam mais ir embora. Eles não foram embora, eles não saíram de lá. Isaltina se tornou filha de santo da casa, que é do meu barco, e também filha de Nossa Senhora da Boa Morte.
Pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. E a irmã dela também, filha de santo da casa. E o irmão dela também se cuidou, fez santo, fez tudo. A Cacau, eu escrevi até alguma coisa. Leia. Aqui vai ter isso. Eu sou velho. Ah, Jesus. Que nome, né? Narcisa Cândida da Conceição, mais conhecida como Mãe Filhinha, nascida na cidade de Cachoeira, no dia 25 de outubro do ano de 1904. Sua primeira profissão foi artesã, como você falou. Dona Filhinha das Panelas. Dona Filhinha das Panelas. Porque Dona Filhinha fazia panela, tinha um negócio, as panelas ali numa área, uma lona, no chão, a barraquinha, cozinhava a comida, e aqueles feirantes comiam ali na barraca dela, comprava a panela, a frigideira, famosa frigideira. No Rio, A famosa frigideira. Frigideira quer dizer que hoje frigideira você chama aquela comida de ovos batido misturado com alguma coisa, com carne. Mas a frigideira, ela é aquela espécie de vasilhame aberto que se fazia a frigideira sem precisar, que nós não tínhamos fogão a gás. A gente fazia no próprio carvão, com frango em cima e as brasas para assar no fogo, a parte de baixo e em cima, as brasas em cima do frango. Tá? Ela era ceramista. Ela também, além de fazer panela, lá abaixo da olaria. A olaria porque existia uma olaria no local. E ela aprendeu a fazer telhas, tijolo. Criou os filhos com a venda destes material, destes produtos. Sempre acordando de madrugada para buscar o barro para fazer as panelas. E caçar lenha também, no mato, na ladeira. E às vezes era escuro, tinha que ir de madrugada, porque os capatazes, os feitores, não deixavam tirar lenha. Porque naquele tempo, os grandes latifundiários também cozinhavam de lenha. Tinham seus fornos de fazer seus quitutes, entendeu? Suas iguarias, era também na lenha. E não queria que ninguém pegasse lenha. E ela tomava carreira de capataz, faqueiro, essas coisas todas. Mas tinha que levar lenha para queimar as panelas, para levar sábado para feira livre, para ter mais um sustento. Nem só para ela, para aquela comunidade que ela ajudava. Foi iniciada para Iemanjá por João da Lama, no Candomblé, em São Gonçalo dos Campos. A se tornar Yalorixá, fundou o terreiro Ilê Axé Itailê, também conhecido como Casa de Iemanjá e Caboclo. Isso é Citaquara. O Tumba Jussara, o famoso caboclo que ergueu aquela casa, que levou muita gente com a cura dele, com a fé, com a fortaleza que ele tinha. De todas as pessoas ia à sessão de Tumba Jussara, ninguém pedia.
Porque se o filho tivesse doente, Tumba de Jussara passava um banho, passava um remédio e a pessoa ficava bom e a pessoa tinha fé nele. Só para você explicar para o pessoal aqui, tem a história de que o caboclo de Dona Filinha ficava lá no pé de árvore. Como é que essa história? Tumba de Jussara, lá no terreiro, temos 2 pés de árvore dentro do terreiro. Um pé de árvore é denominada Aorixá, Albaluaê. O outro pé de árvore é denominado Acabou. Naquela época, ficava fora do terreiro, porque o barracão era pequeno e ficava assim, do lado do terreiro. E quando Tumba de Jussara chegava, tinha festa de Tumba de Jussara, a casa ficava assim, gente de santo, ogãs, pais de santo, mãe de santo, Zé Guedes, etc. E pessoas comuns também iam para a festa de Tumba de Jussara. Porque na festa de Tumba de Jussara chovia dinheiro. Tinha o arvoredo, que é chamado Oti, e ele tinha o miaeiro dele dentro do oco do Oti, do bar que está até lá, e que lá ele guardava dinheiro. Como não sei, só sei que quando era na festa, não se passava sem cantar aquela cantiga. Ô, Tumba de Jussara tá no olho do pau, tocando seu birimbau. Trabalha, Camando, trabalha, que não trabalha não tem. Ele respondia. E quando ele dizia, ele dançava e subia na árvore, como que fosse um animal, um macaco, um gato, um negócio. E todo mundo ficava fúrico, porque esperava quando ele chegar lá em cima, quebrando os galhos de mato, as folhas. Quando jogava folha e dinheiro. Tinha até tapa no meio do barracão. Porque um queria pegar o outro, dinheiro maior naquela época, e era aquela confusão. A festa de Orixá todo mundo ia. Mas a de Tumba de Jussara tremia a casa de gente. E todo mundo saía com o seu dinheirinho. Deixa eu tomar um pouquinho da sua palavra. É um segundo mesmo, só para. Porque tem um bocado de meninas jovens e isso é muito interessante que elas saibam essa história, né? Isso é transmissão de conhecimento que ela está fazendo. Dona Filinha, ela era parente de um cara aqui em Cachoeira muito importante também, chamado Elias Paco Paco. O senhor Elias Paco Paco é da família Cardoso, lá de São Gonçalo dos Campos, que é da família Cazumbá. A família Cazumbá foi aquela que conseguiu render Lucas da Feira, né? É uma figura que foi assim, muito importante, enfim. E o Francisco Cardoso, que era tio de Dona Filinha, tem esse documento no arquivo, e eu tenho uma cópia dele aqui no arquivo de Cachoeira, em que o município dava autorização para que o senhor Francisco Cardoso explorasse minas no Rio Paraguaçu. A minas que se refere era argila para fazer a cerâmica, né? As panelas, telhas, tá. Então, Dona Filinha, essa atividade de Dona Filinha como ceramista, fazendo tijolo, telhas e mais tarde fazendo panelas e vendendo na feira, vem do século XIX. Aí, eu já estou terminando, eu trabalho na prefeitura, no Secretaria de Cultura, e sugeri à prefeita que a gente recupere reative essa atividade de cerâmica lá na Baixa da Olaria, dentro do terreiro de Candomblé de Dona Filinha.
pegar um espaço ali para a gente recuperar isso, para que os moradores dali, eles comecem a ter essa atividade e isso ser uma forma de geração de renda e trabalho para essa comunidade. A prefeita aprovou e nós já estamos articulando isso. Então, é bom que você fique sabendo, porque a gente vai precisar de você como uma apoiadora dessa atividade, recuperando essa coisa de Dona Filhinha. E eu me lembro que tinha um rapaz, aí depois que você acabar de ler, eu gostaria que você falasse do filho de Dona Filhinha, que era o líder do afoxé, do caboclo de Dona Filhinha, aquele afoxé de índio, que ele era o cacique, que saía, tinha um problema respiratório, né? E ele era que trabalhava como na feira com Dona Filhinha, eu lembro bem disso. Olha, você está falando de Alcides. Alcides se tornou pai pequeno da casa, que ajudava a Dona Filhinha na parte religiosa e também ele era ceramista. Se você lembra que Arnaud fez um filme chamado Massapê. Subiu esse filme. Entendeu? Chamado Massapê. E Massapê foi feito por Arnaud, meu marido, e feito lá com a família de Assírio. Os filhos, a esposa, foi os elencos do filme. Entendeu? E esse Assírio era quem era assim mais o companheirismo, porque ele morava em frente, a casa dele ainda está lá com a família dele. Ele já se foi, mas deixou filhos, netos e tudo isso. E Dona Filhinha é até mãe pequena, que é aquela mistura. Mãe Lúcia é mãe pequena da casa de mãe Filhinha. Lúcia é minha irmã de santo. Mãe Lúcia é sua irmã de santo, que é a minha mãe de santo também, com mãe Filhinha. E mãe Filhinha também é mãe pequena na casa de mãe Lúcia, de alguém que vai para lá ajudar, não sei o que, ajudar a ser mãe pequena de alguém. Todo mundo sabe o que é ser mãe pequena, né? E aquela troca. E mãe Lúcia hoje, aproveitando, é a Ialorixá da casa, porque desde quando mãe Filhinha se foi, ela é a responsável do axé. Todo mundo fala, eu sou a responsável da casa. Não, responsável da casa é a pessoa que é responsável do Abé Faim, do Abé Itã, essa que pode falar, né? É que a navalha que raspa os iaô, que é a tesoura que corta o cabelo, o beitão, entendeu? Aquele filme Iaô, aparece Lúcia, ela bem nova. E magrinha. Ela bem nova. Bem nova e magrinha. Eu me lembro. Nessa época, ela já vivia lá com a gente. Já. Isso foi em o marido dela que tocava foguete. 75. Em 75, quando fez os 3 Iaô. Aqueles 3 Iaô. Que reinaugurou a casa. Boca, né? Que reinaugurou a casa. Eu me lembro, voltando para Alcides, eu me lembro que era muito barato, velho. Eu nunca me esqueço disso. Eu falei com o filho dela, Dona Filhinha, para recuperar o afoxé, porque eu me lembro de Alcides, ele com a lança, ele ficava de criança, vestido de índio, né? Aí era minha avó, era esse filho da Dona Filhinha, tá? E eu me lembro da cantiga, que era assim: aê, Loninha, afoxé mareche. Afoxé mareche. Aí era barato, né? Era muito legal. Muito eu tenho saudade daqui. E Assírio dançava muito bem. Ele ia e também tinha um filho dele que já faleceu, está com Deus, que é filho de Sandro Leopoldo, mas também vivia tudo lá dentro
da casa de mãe filhinha, cuidado lá, mas depois raspou o fosso da casa de Leopoldo, que também dançava no afoxé, e como as filhas do finado Assílio também, e Néia era bem pequenininha, e também saía vestida de caboclo, que é a minha filha mais velha, que era filhada de mãe filhinha, estava tudo junto e misturado. Entendeu? Só para lembrar, o candomblé desse Francisco Cardoso, que era tio de Dona Filhinha, que era dono da olaria no século XIX, no final do século XIX, era o marido de Dona Judite do candomblé de Candola. Era Vadalama. Ela era da mesma água de Dona Judite, que é o candomblé, o Sinimó aqui de Duda, de Candola. É um fundamento fortíssimo. Também conhecido como Casa de Iemanjá. E no ano de 1950, que ela fundou esta casa de santo, identificada como Nagobudum, que tem de cultuar os orixás e reverencia também os caboclos, que é o que a gente falou do caboclo Tumbajussara. E é tombada pelo SPAM, sendo patrimônio imaterial da Bahia desde 2014. Mãe Filhinha iniciou mais de 60 filhos, incluído eu, que hoje ajudo, não sou responsável, porque eu já falei, quem é responsável é quem é responsável do axé, que é a Yalorixá Lúcia. Mas eu estou junto na responsabilidade de cuidar dos orixás da casa Iemanjá, Ogumpé de Mãe Filhinha, Ogumlegê, Bessem, o templo que nós iniciamos lá com o templo, que é bem diferente das outras casas. Nós iniciamos com o templo, depois com Ogum, e depois o Espírito Santo faz suas oferendas, suas obrigações, e a terceira semana a gente faz a obrigação de Ogum da casa. E na quarta semana a gente faz a obrigação de Iemanjá, Ogumpé, de Mãe Filhinha, e também obrigação para Oxalá, que no seu caso, Oxalá faz a obrigação primeiro no início da casa. E nós fazemos por último, encerramos com Oxalá. Aí fazemos Iemanjá, a obrigação, fazemos a obrigação de Oxalá. Quando é no dia 2, o dia seguinte, a gente leva os presentes em termos de agradecimento de tudo que passamos durante o ano, a festa, a entrega a Iemanjá e Oxum. A gente vai falar um pouco de fala um pouco aí das batalhas, dessa data pra gente entrar na bexiga. É a bexiga, né? Mas tem isso é uma coisa muito É uma interessante. história, eu não sei se você sabe a história toda, Não, né? eu sei um pouco, mas não sei se é a história que você sabe, que você vai contar. Eu sei
Mas você é historiador, eu sou uma pessoa que não é sei nem falar, ainda pronuncio errado. E meus netos me corrigem toda hora. Eu sou analfabeta, gente, pelo amor de Deus. Vocês chamam para falar com historiador, com pessoas de universidade, pelo amor de Deus. Olha, essa coisa da linguística é uma das formas do racismo estrutural, né? Se você não fala bonito, você já está cortado em tudo. Mas eu não falo bonito, eu não sei mas falar. o português brasileiro não é igual ao português de Portugal. Então nós fazemos a língua portuguesa de toda forma. Mas então, eu já estou falando de acadêmico, né? Não, mas esqueça acadêmico. Aí tem as histórias que em 1822, quando chegavam as tropas do sertão, desses lugares, eles se organizavam, eles se concentraram em várias localidades. Capoeiro Sul, Belém, e uma das localidades foi ali onde é os 13 Riachos. E que a Bichincha, ela foi uma dos mananciais de água que fornecia água para os caras que chegavam. Tanto que antigamente isso acabou, há pouco tempo isso acabou, quando tinha o 25 de junho. Aí aquele dentista, Geraldo Salles, né, ele pegava os cavalos dele e aí ficava no desfile do 25 de junho. Aí os cavaleiros, né, eles saíam em disparada lá para a Roda Fria, depois retornavam, ficava aquela coisa que era uma reatualização do que aconteceu no dia 25 de junho, aqueles cavaleiros se comunicando entre a Praça da Aclamação e os lugares onde estava a concentração de tropas. E dona Filinha, eu não sei porquê. Mas você faltou falar da parte indígena. Aí eu vou dizer pra você, né? Porque não, você fala, você é historiador, você tem que falar. Não, fale você não. Eu estou falando da parte do documento, agora tem a parte da memória oral, tem essa história, porque ali era um dos lugares que é documentalmente registrado de presença indígena. Pedra Rachada, aquela zona toda ali. E por que coloca-se hoje a cabocla para o desfile do 25 de junho ali? Isso aí. É porque na época das batalhas se colocava na entrada e saída da cidade, que eram os pontos de referências de batalha, se colocava um mastro com uma bandeira. Os limites, aqui é território nosso, não é território português mais. Então, simbolicamente é isso. Simbolicamente é isso. E o caboclo, a cabocla, e São Félix, não estou falando aí de barco, estou falando ainda a carnaval. Disse que fizeram o casamento da cabocla com o caboclo ali na ponta da calçada. É um romance. É um romance. E que data? A história vai ser contada. A data que se passou-se o grito de independência em Cachoeira, 25 de junho, que hoje se tornou capital da Bahia. Então, índio só ficava no lugar que tinha água. E foi ali, naquele nascente, que é chamado de Pichincha. E é um nome antigo. E é um nome antigo. Quando eu nasci aqui, já existia. E eles fizeram uma cabana e ficaram lá. A cabocla e o caboclo. E por isso, como mãe filhinha, o caboclo dela era um índio. E também a mãe filhinha tomou paternidade de pedir ao prefeito, não me lembro que prefeito foi, que pavimentou a Pichincha. Acho que foi Geraldo Simões. Foi Geraldo Simões. Foi Geraldo Simões, só foi
Salustiano foi? Ah, não sei. Agora Não sei. Essa parte eu esqueci agora. Então, Mãe Filhinha foi a um dos prefeitos do tempo do passado e pediu o quê? Para pavimentar a pichincha. Aquela pichincha era onde a gente lavava roupa, pegava água para lavar prato, era que se pegava água para dar banho nos animais, para essas coisas todas. Mas depois as pessoas começaram a fazer muita porcaria. Não tinham respeito pela nascente da água. E por isso Mãe Filhinha pediu para pavimentar, para cercar, para ajeitar, para ela cultuar também. E ela começou quando o prefeito fez a pavimentação, entregou a ela, e quando termina a festa de Ogum, que é a terceira semana, a gente faz a festa da pichincha, que é umas baianas, que é as meninas mesmo de lá da Baixa da Oleria, alguma filha de santo, o povo que pode ir, porque às vezes tem gente que não pode, porque está de resguardo, fiz obrigação, mas quem pode vai. Eu faço o belo feijão, né? E faz a lavagem da pichincha, corre a cidade, é 3 dias de festa. Festa da pichincha que chegava a reunir mais de 1000 pessoas. E a maior parte do dinheiro que realizava a festa saía do bolso da Mãe Filhinha, do seu bolso próprio, pelo fato de que não recebia apoio dos órgãos públicos. Mãe Filhinha fez parte da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Durante 70 anos, foi juíza perpétua, cargo mais alto da Irmandade, até os seus últimos dias de vida. Foi griot. Fala de griot agora. É griot, né? Griot é porque são pessoas na África, né? São pessoas que detêm a memória de uma comunidade, tá? E ela é como se fosse uma consultora, né? Para todos os assuntos. Então isso chama griot, né? É. Griot é uma pessoa sábia dentro das religiões. E ela recebeu esse título de griot, não foi em Cachoeira, foi em outro estado, que agora esqueci até o estado, que é uma comissão julgadora. Na faculdade, como é que chama a pessoa que estuda? Antropologia. Com antropólogo e várias qualidades de disciplinas de professores. Algumas pessoas foram eleitas, né, pelo Ministério da Cultura, lá em Brasília. Entendeu? E aí, Dona Filhinha não quis ir, mas pelo conhecimento que eles tiraram dela do mundo inteiro, porque hoje, desde quando a Mãe Filhinha tem milhões de fotos, de trabalhos, de tudo, nos maiores museus de Paris. Na Dinamarca, em vários e vários países longe daqui. E ela recebeu o título de griot. Admirado por aquelas que ela serviu com tanto amor e carinho. Mãe Filhinha faleceu em 18 de janeiro de 2014, aos 100 anos, aos 110 anos, por causas naturais, e foi sepultada no cemitério da Piedade de Cachoeira. Para finalizar, eu acho que foi um depoimento assim magnífico, porque Edith
Eu acho que Dona Filhinha trocou fralda dela, sabe? Né? Cresceu Foi. ali. Sabe? E aí a gente levaria assim a noite inteira, né? A noite inteira pra falar. Pra falar isso, né? Mas eu só queria, para finalizar mesmo, eu só queria lembrar de um caso que é meio engraçado. Não é engraçado não, eu não sei se é engraçado, mas Eu escrevi para não falar muito. aí teve uma vez, rapaz, chegou um francês aqui, né? Um francês, estava adaptado já ao Brasil e ele era adepto do candomblé, ele respeitava muito, gostava muito. Aí o cara levou ele lá na fonte da Pichicha, né? E aí contou mais ou menos essa história que você contou. Edith, você acredita que no meio da rua, no meio daquele pessoal todo ali, Mivó, aquela galera toda ali nos bares, o caboclo pegou ele, o caboclo pegou um francês, cara. E esse caboclo fez miséria lá na praça. Caboclo francês, falando francês, sabe? Caboclo francês. E isso, aí o cara me contou isso, eu achei que ele disse, não, cara, tem tudo a ver, sabe? Porque o primeiro contato dos europeus com os índios brasileiros não foi com os portugueses, foi com os franceses, principalmente aqui na Bahia, sabe? Então, quem sabe, né, que esse cara não é uma reencarnação de um índio, sabe? O caboclo pegou ele, sabe? E tá lá e... Pô, mas foi assim uma coisa que eu não sei se é engraçado, mas é por isso. Mas isso aconteceu com várias e várias pessoas de várias classes médias, de pessoas de outros países. E isso aconteceu várias e várias vezes. Olha, eu vou falar de uma pessoa aqui, mas não vou citar o nome, porque era conhecido aqui em Cachoeira. Era um padre, entendeu? E ele andou fazendo umas missas, e no dia 25 de outubro, era o aniversário da mãe filhinha. Ah, eu sei. E não foi o que você está pensando. Você nem conheceu esse padre. Eu acho que eu conheci. E ele ficava falando, Dona Edith, o que é que tem nesses quartos fechados? Eu dizia, esses quartos fechados, padre, são os lugares sagrados que faz iniciação das pessoas. E quando as pessoas saírem daí de dentro, são chamados de Iaô, essa coisa toda, como aquela ali, que ainda está sendo chamado de Iaô, e não tem nada dentro. Mas ele queria ver o quarto. Ele queria ver o quarto. Eu dizia, mas padre, eu ficava com vergonha, porque ele era padre, gente. Naquele tempo, padre e candomblezeiro era uma coisa bem diferente. Tinha as grandes discriminações. Eu dizia, padre, não tem nada, só tem a parede e o teto. A gente... E como a pessoa vai viver aí dentro? Não, a gente coloca esteira, lençol, arruma dentro da intimia, daquilo que vai ser feito. Mas de vez em quando ele tornava a me procurar, e eu naquela manhã de festa, arrumando mesa, arrumando não sei o que, doce, essas coisas todas, com o povo que chegava, que entrava, que vinha de fora, ele tornava e a mim, Edith, você quer quanto? Abrir só uma gretinha para eu ver o negócio. Eu disse a ele que o lugar que se iniciava as pessoas chamava Roncó, ou Rondem. Aí ele me perguntou quanto eu queria, aí eu fiquei com ódio. Eu fiquei com ódio porque eu achei que ele desfez em mim, uma sacerdotisa, ia receber um dinheiro para mostrar o meu privilégio, de onde eu fui feita. Eu disse, o senhor quer ver mesmo, padre?
eu quero. O senhor quer? Eu quero. Chamei 3 pessoas na casa e disse, olhe, eu vou abrir o roncó porque o padre não está me deixando em paz. E ele já me ofereceu dinheiro. E eu vou mostrar a ele quanto é que custa para eu abrir o roncó para ele ver. E fui lá, peguei a chave, abri o roncó. Olha aqui, padre, o que é que tem dentro? Quando eu acabei de abrir, ele entrou de cabeça. Foi uma confusão, isso era a hora da missa. Curioso, né? Mãe Lúcia, todo mundo ficou de cabeça aqui, todo mundo. Eu não podia se falar para o povo todo ver, aquela gente toda ali. Tinha gente que não era de santo, que era amigo, que era não sei o quê. Ele foi, mas ele caiu de cabeça assim, aí ele caiu igual a avião quando ele corta. Bandeira errada. Aí foi o maior tempo para se resolver um problema, para ajeitar, para levantar ele. Quando falaram com mãe filhinha, mãe Lúcia, eu já sei, isso foi coisa de Aquédia Dite. Eu digo, mas ele me ofereceu dinheiro para eu mostrar o seu axé a ele. E o meu axé, eu não vivo vendendo barato. Ele pagou, mas moral, não foi com dinheiro. Bem, pessoal, é isso, né? Senão a gente não vai parar. Eu escrevi para não só falar, ó, encerrar. Então, a senhora, agradecimentos. Eu vou falar uma coisa. Eu vou até levantar para falar. Ó, professor, eu vou lhe dizer. O senhor não sabe quanto eu luto, quanto eu gostaria de poder ter o poder de não deixar que a memória de mãe filhinha morresse, acabasse. E lhe agradeço por ter trazido, por ter levantado, por ter falado para todos. Olá, Ogum, Inhansã, Iemanjá, Ogunté, Xangô e Inhansã, que é dono do meu ori, que lhe abençoe, que lhe dê força de tudo isso que você fez. Que talvez para alguém não foi nada, mas para mim é muita coisa. Eu só vim aqui hoje porque se falou da memória de minha mãe santa. Mas eu tenho 2 anos e tanto dentro de casa, sem sair, sem comprar, sem fazer nada. Que eu tenho a minha neta aqui, essa aqui, a Gelane, que é quem faz tudo. Quem pega o trocadinho para comprar o remédio todo mês, quem toma remédio de contínuo, é muito difícil. Não pode faltar o remédio. E Gelane é que fica a minha avó, a senhora ainda não comprou o remédio, não pagou a luz, não pagou a água, minha avó, olha, o enterro ainda não pagou. E ela toma conta de tudo meu. Eu não vou na rua. E eu agradeço a minha família, a minha irmã Jussara, que está aqui, a Ebame Jussara. E todos esses aqui são meus netos e bisnetos. A mãe deles não pôde vir, mas eles vieram. E fico agradecida deles terem vindo, porque eu chamo eles sementinha de mãe filhinha. Porque se mãe filhinha não tivesse feito a mim, a minha filha, hoje
eles não eram filhos. Hoje eles não estavam aqui como está. Hoje, no dia que Nossa Senhora da Boa Morte chegou em minha casa, eu não precisei fazer nada, porque todos eles, meus netos, estavam lá. Cada um com um bolo, com um guaraná, com um petisco da gente comer depois que rezasse, e dividindo e atendendo a irmandade. Porque eu não tenho muita segurança nas pernas. E vocês veem como eu falo, eu fico ofegando, né? Eu tenho um problema de coração muito sério, mas estou aqui, a ajuda deles, que me dá força, que me ajuda eu viver, eu sobreviver. Deus que abençoe a minha família. Tive sorte de ter uma família que cuida do meu orixá. De ter uma família que cuida do orixá de minha mãe de santo. Eu sou feliz por isso. Posso não ter dinheiro, mas tenho felicidade. Deus que abençoe a todos que estão aqui presentes, de estar aqui ouvindo falar de minha mãe. Deus que abençoe. Olha, gente, em nome de Nossa Senhora, que a gente já falou tanto de orixá, né? A gente canta: ó Maria, concebida sem pecado, rogais por nós, rogais por nós, rogais por nós e recorremos a vós. Família. Bom, eu vou sair que eu não sou da família. Poxa, o que é isso? Babá, que ele abençoe a benção, babá. Peraí, chega aqui pra cá. Vamos lá. Agora eu vou sentar fotografia. Para tudo. Aproveita, gente, para dizer que as suas palavras retumbam na gente assim, de uma maneira muito especial. São palavras fortes, falas intensas sobre suas vivências e essa sua luta por não deixar cair, né, a história de uma filhinha que é a sua história também, né? E que exemplo de família, onde a gente vive num país que tenta desqualificar a religião de matriz africana, né? Nós vivemos racismo religioso, essa é a verdade, derrubam-se templos e tentam destruir essa ancestralidade. Isso aqui é um exemplo de força, gente. Essa família é linda, representa muito. Essa foto precisa realmente ressoar para além dessas paredes daqui do Cinteatro. Muito obrigada a vocês por estarem aqui, por existirem e por resistirem, né? Sobretudo. Palmas para essa hora. E ainda tá faltando gente do axé aqui nessa família. Sim. Tá faltando a irmãzinha dela, que é irmã de 2 vezes, que é uma pessoa, a famutinha dela. Ali. Essa aqui é o quê? A Dofona, você, Dofonitinho, você, Famo, e tem a famutinha que tá, como é o nome do lugar? Curitiba, trabalhando e estudando, que ela faz faculdade de música. Maravilha. Entendeu? Mas tá novinha no santo, mas sabe se comportar, tá na casa de uma tia. E agora a mãe dela tá indo pra lá, por isso até que ela não tá aqui, porque tá arrumando as coisas e morar na roça, né? Pra ir pra
Curitiba, ver a filha. E resistir por lá também. Garantindo a resistência. Valeu, gente. Muito obrigada. Esse aqui já está se iniciando para dar um có dele, porque a gente já considera como pronto, como feito, mas ainda não deu um có do salão. É filho dessa aqui. A gente. E o caçulinho maior de todos, não tá vendo? Os 3 filhos dela, ó. Os 3 filhos da Efé. Não, fica do lado de lá. Ela foi. Aí mãe e filhinha chamava quando eu chegava. Olha, tu não é irmã de barco e tudo? Que irmã de mãe? Mãe e filhinha dizia, chegou a família Labarandinho. Não é? Como é? Buscapé, ela falava Buscapé. Ela falava Buscapé. Buscapé, Buscapé, a família Buscapé. Que era a família que chegava assim, aí descia para cozinha. Obrigada a todos vocês e todas vocês, viu? Família linda mesmo, Edith.